Hi folks, eu sou o advogado Willer de Siqueira. Olá, eu sou Mara Pessoni, nós estamos aqui no nosso programa Estados Unidos pela Porta da Frente da Metrópole News TV. Exatamente, com tanta notícia, não sei se boa, se má, mas vamos... Notícias. Muitas. Muita notícia. O que está pegando agora? Bom, o assunto do momento é a questão da ida do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, né, um nome bem alemão, que ele deixou de ser ministro da Educação e foi para os Estados Unidos. Há um grande questionamento sobre como que esse ministro entrou nos Estados Unidos, porque está proibida a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, como que esse ministro está lá, com que visto, etc, etc. Vamos explicar isso, doutor Willer, para o nosso público, para quem está assistindo, o que aconteceu, se há alguma ilegalidade ou não? Ok. Primeiramente, o que nós vamos explicar para você, prezado ouvinte, é a parte legal com relação a vistos. Nós não vamos adentrar a parte política, de maneira alguma. Nós não estamos aqui para discutir política. O ex-ministro saiu do Brasil com um passaporte diplomático, esse é muito bom porque ela corrigiu sempre, diplomático, ou seja, ele tinha um visto que pode entrar nos Estados Unidos a qualquer momento. É importante lembrar que quando o Trump suspendeu a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, tinha as exceções. E aqueles portadores de passaporte diplomático estavam dentro dessas exceções. Então, são representantes do seu estado, né, do seu país, que podiam entrar dentro dos Estados Unidos. E o ministro Weintraub, ele tinha esse passaporte diplomático como ministro da Educação do Brasil. Correto. Ele então voa para os Estados Unidos, ele entra nos Estados Unidos como diplomata e aí ele vai até a ONU, onde está a sede do Banco Mundial, e vai então trocar o seu visto de diplomata para um visto G. O que é um visto G, Mara? Na verdade é o seguinte, quando ele entrou com um passaporte de diplomata do Brasil. Exato. Certo. Aí ele entra nos Estados Unidos normalmente, sem problema nenhum, estava tudo corretinho. E aí ele vai até a ONU e troca por um passaporte de diplomata de uma entidade internacional. Poderia ser ONU, Unicef, o Banco Mundial e etc. No caso foi o Banco Mundial. Então, aí ele pega esse passaporte de diplomata do Banco Mundial e, mesmo tendo um passaporte de diplomata, dentro dos Estados Unidos, para estar lá, ele precisa de um visto. E como ele vai ser um servidor, um diretor de um órgão mundial, o visto certo para isso é o G1. Então, ele foi retirado, né, foi feito para ele o passaporte diplomata do Banco Mundial e os Estados Unidos emitiu para ele o G1. Aí as pessoas perguntam, mas isso foi muito rápido, por que para ele aconteceu tão rápido, tão fácil assim? Olha, se você tem poder, conhece pessoas, conhece Donald Trump, 24 horas é muito longo prazo. Esses escritórios que emitem esses vistos estão do outro lado da rua da ONU. Ou seja, foi um acordo entre governos. Está correto? Não estou aqui para discutir isto. Ou seja, ele está legal nos Estados Unidos, não ficou sem visto, não ficou ilegal e não estará ilegal daqui para frente. E ele por ser um diretor, né, um servidor de um órgão internacional, esses procedimentos são mais rápidos mesmo. É diferente de procedimentos para nós, pobres mortais. Né? São por natureza, mais rápidos mesmo. E é feito assim sempre, não foi só com ele. Qualquer diplomata que entrar nos Estados Unidos para assumir um cargo numa entidade de configuração mundial, vai ser feito dessa forma. Exatamente. Qualquer diplomata terá um visto emitido em 24 horas. Esse é acordo internacional entre os países. Exatamente. Então, fique claro isso. O que aconteceu com ele, entrou nos Estados Unidos com um passaporte de diplomata como ministro da Educação, foi exonerado, perdeu aquele passaporte e já foi emitido o passaporte de diplomata do Banco Mundial com um visto G1, que é para pessoas que trabalham em entidades mundiais.
Exatamente. Então, esperamos que você tenha compreendido como que esse visto foi emitido e nós não adentraremos no lado político, criminal, ou seja, o que for. Vamos para a próxima notícia? Vamos falar da pessoa preferida da gente? É o nosso queridinho, né? Donald Trump! A gente havia anunciado que Trump estava anunciando que faria algumas modificações em vistos, né? E que ele faria essa ordem executiva, anunciaria no dia 12 de junho. E não anunciou. Até semana passada no nosso programa nós falamos, graças a Deus ele não fez nada. Mas aí ontem ele fez. Ok, ele fez ontem, mas vamos contar a história, como ele chega até ontem. Sábado iria acontecer o primeiro comício de Donald Trump para a campanha de 2020. Então ele lança na internet uma solicitação para que as pessoas que quisessem ir para o comício, por favor, entrassem no site dele e se inscrevessem. Um grupo do TikTok chamou todos para se inscreverem. Mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram. Só que, particularmente no privado, era para se inscrever e não ir. Donald Trump caiu na pegadinha, foi na televisão e contou que mais de 1 milhão de pessoas estavam indo ao seu comício. E quantas mil foram, Mara? 6.500 pessoas então, compareceram. Foi um comício bem frustrado para ele, que desastre. E aí mexeu, né? Como diz o ditado aqui no Brasil, cutucou a onça com vara curta. Exato. No comício ele disse, vou acabar com a imigração do H1B, do L, que nós já falamos aqui nesse programa. Se você quiser saber que vistos são esses, entre no YouTube e olhe os outros programas que nós fizemos. E ele ontem assinou a ordem executiva. Exatamente, ele assinou uma ordem executiva suspendendo por 60 dias, mas diz que vai até o final do ano, né? Os vistos H1B, que é visto de trabalho, os vistos são todos de trabalho, H1B, H2B, L e o OPT do visto J, que é o visto de estudante, mas que dá essa possibilidade da pessoa ficar trabalhando por um período nos Estados Unidos. Ele suspendeu a emissão desses vistos. Por exemplo, o H1B é um visto que só se aplica dia 1º de abril. É um visto que a maioria dos aplicantes são chineses e indianos. Trump usou da pandemia como desculpa para suspender esses vistos, alegando que ele está protegendo o trabalho para os cidadãos americanos. As empresas norte-americanas estão bastante revoltadas com isso, né, Witter? Porque essa mão de obra que Trump está impedindo de entrar nos Estados Unidos, ela não tem. Ela não existe. Não existe lá. Ela não existe. Não tem alunos sendo formados em faculdade suficiente para entrar no mercado de trabalho. Ou seja, essas empresas aí no Silicon Valley, no norte da Califórnia, estão desesperados, que agora H1B não tem mais novos. O visto L de empresários acabou. Importante falar que tem muito brasileiro nos Estados Unidos com visto L, né? Exatamente. Eles terão que tomar uma providência urgente, porque não vão conseguir renovar seu visto L. Então, já tem que se antecipar e ver o que pode ser feito, se pode alterar para um outro status, um outro tipo de visto das categorias EBs, que são aqueles que nós já falamos também aqui, os Employment Based. Esses o Trump não mexeu ainda por enquanto. Então, seria muito importante essas pessoas que estão com visto L, os brasileiros que estão com visto L, já procurarem um profissional, um advogado de imigração para analisar seu caso, porque cada caso é um caso, e ver quais são as possibilidades dessa mudança de status. Eu quero dizer o seguinte, se você conseguiu obter um visto L, você vai, por certo, conseguir um EB2, ou você vai conseguir um EB3, ou seja, você é bom. Mas não espere, as mudanças estão sendo diárias. Não espere chegar na última semana de vencimento do seu visto para poder fazer uma aplicação. Você é bom, procure um profissional agora, antes que chegue a data correta. Sim. Uma outra coisa que aconteceu essa semana, vocês podem ver que aconteceu muita coisa em imigração essa semana. A Suprema Corte norte-americana determinou que Trump não pode suspender o programa DACA.
O programa DACA é aquele programa criado por Obama em 2012, que protegia as crianças que entraram nos Estados Unidos antes de 2007, né, que entraram menor de idade, eles tinham que ser menor de idade em 2007. Então, protegia, essas crianças não poderiam ser deportadas, desde que estivessem estudando e poderiam ter, inclusive, o work permit para poder trabalhar. Correto. Né? E essa era uma batalha muito grande, porque Trump queria acabar com esse programa. São mais de 700 mil jovens nesse programa DACA. 5.821 brasileiros. Exatamente, muitos brasileiros. Então, essas pessoas, que hoje a maioria já, inclusive, é adulto, né? Eles poderiam até ser deportados caso o programa fosse acabado, né? E a Suprema Corte falou que Trump não pode acabar agora com esse programa. Então, foi uma boa notícia, pelo menos temporariamente. E pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um diretor do USCIS, que é a imigração americana, vai no site do USCIS.gov e faz uma declaração contra a Supreme Court dos Estados Unidos, dizendo, eles fizeram uma decisão que não está baseada na lei. Nós, advogados de imigração, estamos estarrecidos com essa declaração, porque se chegou à Supreme Court, eles são o órgão máximo da lei. E ir contra a Corte Suprema Americana é causar problema para si próprio. Meio que desafiaram a Suprema Corte, né? Exatamente. E aí vai começar aquela coisa de medir forças aí, como acontece muito aqui no Brasil. Só que medir força nos Estados Unidos não vai funcionar. Bom, enfim, notícias dadas, né? Nós nos comprometemos hoje a falar sobre o visto de turista. O visto mais simples, o visto que a maioria busca. E nós queremos mostrar, sim, os riscos do visto de turista, os erros que as pessoas cometem, os documentos que realmente precisam, o que precisa comprovar, né? Para poder evitar evitar negativas em sequência, que só vai piorando a situação. Exatamente. Primeiramente, nós sabemos que você que está ouvindo esse programa nesse exato momento, você é bom, você tem qualidades, você é um profissional de excelente qualidade e às vezes você cai no engodo de algum profissional que não é tão bom e que ele coloca mentiras para enaltecê-lo, sendo que não é necessário. As suas próprias qualidades lhe darão um visto. As suas próprias qualidades e todas as suas evidências do dia a dia lhe dará um visto. Correto, Mara? Correto. A verdade, o visto é o seguinte, é um visto de turista. Você precisa, primeira coisa, comprovar vínculos com o Brasil. O que são esses vínculos? Mostrar que você faz um imposto de renda, por exemplo, declara renda, porque nem todo mundo declara renda. Por quê? Viajar para fora do país não é nada barato. Se você não declara imposto de renda, você está falando que você não tem dinheiro. Como é que você vai viajar para fora? Né? Se você tem dinheiro, declara seu imposto, declara um pouquinho. A gente sabe que no Brasil é tão complicado, mas declara o imposto de renda. Mostra que você tem vínculos, que você tem empresa, que você tem negócios, que você tem que você estuda, que você é formado, que você tem imóvel, um carro. Tá? Então, assim, vínculos, filho na escola, etc. Tendo vínculos já é meio caminho andado. Deixa eu falar um ditado aqui. Vínculos é mais ou menos o seguinte: ter o pé no chão do Brasil. Comprovar que você vai, mas vai voltar. Exatamente. Convencer o agente consular que vai fazer sua entrevista de visto que você tem motivos de sobra para voltar. Né? Aquele que não convence esse agente, ele não vai receber o seu visto, não vai ter o visto aprovado. Porque o agente, na dúvida, ele nega. Exatamente. Outra coisa que as pessoas perguntam, como que eu devo me vestir? Vista de uma maneira que você se porte formalmente. Não vá de short, não vá de camiseta, de tanquinho, tanquinho, fala as mulheres, assim, aquelas camisas de alcinha simples e de chinelinho havaiana. Vá bem arrumado, porque você vai para uma entrevista. E com um cuidado, né? O bem arrumado não quer dizer se penduricalhar de joias ou de bijuterias. Se você não é acostumado a usar salto alto, não use salto alto. Seja você, mas com classe, com elegância.
A gente faz, os clientes que porventura passam por nosso escritório para fazer visto de turista, a gente faz toda essa assessoria de orientação, de acordo com o perfil da pessoa, o que ela vai vestir, como ela vai se portar, porque tudo isso é uma leitura corporal, uma leitura da face, de como a pessoa está, se ela está tensa, se ela não está, tudo isso denuncia ou não a pessoa. Então, e essa leitura é feita desde o momento que a pessoa adentra a região ali da embaixada, por exemplo, né? Se a pessoa já chegou ali no estacionamento e começa a chegar perto da embaixada, já há as câmeras espalhadas lá, já começa a fazer uma leitura de face. A sua aplicação já foi feita anteriormente, então já há uma pré-análise dela. Então, se ela já foi mal feita, já há um risco sério. Se já houve mentira, se já falou assim, eu ganho 10 mil por mês, mas você ganha 10 mil por mês e não declarou imposto de renda, já tem uma mentira aí. Então, evite mentir na sua aplicação, isso é importantíssimo. Fraude é crime para os Estados Unidos. E se portar da maneira correta, com classe, com elegância, com educação, ser discreta ao extremo, sem ficar chamando atenção e tal. Tudo isso faz toda uma diferença, né, doutor Miller? Exatamente. Você tem a capacidade de receber um visto de turista. Basta aplicá-lo. Tome cuidado com os profissionais que mandam você mentir. Tome cuidado com os profissionais que preparam o seu visto, mas nem visto para os Estados Unidos têm. Tome cuidado com os profissionais que nunca foram lá e hoje são consultores de visto americano. Ou seja, entre em contato com profissionais que entendem o que é a nação americana e como a cultura americana funciona. E se você decidir falar conosco, nós lhe ajudaremos a obter esse visto, porque você é bom. Uma outra coisa importante é alertar é nunca faça sua aplicação à distância. Ou seja, mande seus documentos para a agência, sei lá quem, para a pessoa fazer sua aplicação. Você tem que saber as respostas que estão sendo colocadas ali na sua aplicação, porque as perguntas que porventura forem feitas a você lá na entrevista são embasadas no que você colocou. E se você não sabe, você provavelmente vai responder errado. Correto. Se você quer mais informações, entre no witteradvogados.com. Nós temos lá um WhatsApp, um chat. Você pode mandar e-mails para nós, que nós teremos o maior prazer de responder para você todas as suas dúvidas. É isso aí. Semana que vem? Semana que vem estaremos de volta. Não vamos falar agora qual visto, porque está mudando tanto que às vezes a gente vai contar as notícias. Exatamente. Então até lá. Bye, bye.